Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Boanerges Júnior. Eu venho trazer uma palavra de reflexão para você, que está em Filipenses 4, do 6 ao 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu quero falar com vocês sobre ansiedade. O Dr. Augusto Cury, um grande psicólogo, ele escreveu um livro, Ansiedade, que chama o tema Ansiedade, e ele disse que existe o mal do século, e o mal do século é a síndrome do pensamento acelerado. Isso atinge toda a humanidade. Cerca de 80% da humanidade sofre com esse mal. Desde criança a adulto, de aluno a professor, de pai a filho, todas as idades. E hoje nós estamos passando por uns dias difíceis. Antes da pandemia, havia um índice muito grande de jovens, de crianças, de adolescentes, sofrendo com ansiedade, sofrendo com depressão, tirando a sua própria vida. Veio a pandemia, a quarentena, aumentou muito mais esse caso, muito índice, muita gente afetada com esse mal. E pós-pandemia, também vai ter as sequelas. E como se livrar desse mal? Muita gente tomando remédio, muita gente procurando médico, mas ela está presente. E a palavra de Deus fala em Filipenses, e a gente precisa refletir sobre isso. E Paulo está falando aqui: não andeis ansiosos. Ele está falando um imperativo: não andeis ansiosos coisa alguma. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela traz o quê? Desconforto, é um mal na nossa alma. Muita gente sente insônia, muita gente deixa de comer, ou come até demais, não consegue dormir. E é um mal que atinge a nossa alma. Traz uma dor, traz angústia. E ele fala: você não tem que ficar ansioso. Seja conhecida diante de Deus as suas petições. E esse é o segredo. A cura para esse mal está em Deus. A cura, o remédio para esse mal é Jesus. É você focar em Deus. É você colocar diante de Deus todas as suas preocupações. Ele fala pela oração, pela súplica e ações de graça. Glorificando a Deus, tendo fé e crendo que Deus está no controle, que Deus está cuidando. E ele diz que a paz, essa paz, o que você não tem na sua alma, no seu pensamento, que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7, ele diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho interessante Pedro falar isso, porque Pedro, um dos discípulos, se a gente olha e lê a Bíblia, vê o Pedro uma pessoa muito sanguinária, muito sanguínea, temperamento forte. E eu imagino que Pedro era uma pessoa muito ansiosa. E eu me lembro de uma passagem que uma certa vez um soldado romano chega para Pedro e cobra o imposto dele. Os seus discípulos Jesus e seus discípulos não estão pagando imposto. Pedro vai até Jesus falando. Eu imagino Pedro ansioso: os soldados estão fazendo pressão para pagar os impostos. Jesus fala para Pedro ir pescar, pegar o primeiro peixe e quando ele pegar o primeiro peixe, abrir a boca, tirar a moeda e paga o meu e o teu. E eu achei interessante, porque tem um ditado popular: você está nervoso? Vai pescar. Acho que Jesus falou: Pedro, vai fazer o que você mais gosta de fazer, pescar, que ele era pescador. Vai pescar, relaxa. Primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda lá e você paga o imposto. E assim, a nossa vida, o que adianta ficar ansioso? O que adianta? O que é ansiedade? A ansiedade serve para quê? Para nada. Jesus falou isso para os discípulos: não ficais ansioso com coisa alguma. Veja os pássaros, eles não trabalham, eles não guardam em celeiro, mas o Pai cuida de cada um deles. Veja os lírios do campo, nem Salomão, o homem mais rico da face da terra, que se vestia com linho,
Nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu mais do que esses lírios do campo, que o pai os veste, cuida, e depois ele nasce e é jogado fora. Quanto mais você, homem de pequena fé. Então, Jesus falou assim, ó, se um filho pede ao pai um pão, e o pai dá, qual o pai que vai dar uma cobra? Se o filho vai e pede um peixe, qual o pai que vai dar um escorpião? Se vocês são maus, sabem dar coisas boas, quanto mais o pai que está no céu. Então, não adianta a gente ficar preocupado com o dia de amanhã. Jesus fala, basta cada dia o seu próprio mal, viva o hoje. Viva o hoje. E eu quero encerrar aqui só citando um poema de Charles Spurgeon, o grande pregador, considerado príncipe dos pregadores. Ele disse que a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Então, não adianta nada ficar ansioso, não vai acrescentar nada na nossa vida, não vai melhorar, não vai resolver. A questão é aos pés da cruz. O mundo tem que voltar para Deus. Temos que voltar para Deus, saber que Ele é o supridor de todas as coisas. Ele supre as nossas necessidades antes mesmo da gente pedir. Ele é Pai, saber que Deus é Pai. E Pai, Ele ama e Ele cuida dos seus filhos. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de nós, Ele está no meio desse tempo, de toda essa crise, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no comando. Precisamos jogar para Ele as nossas preocupações. Ir até Ele. Ir até Ele. E tudo vai ser resolvido porque Ele está no controle, Ele é a cura. Então deixo essa palavra para você meditar, né? Não ficar ansioso de coisa alguma. A ansiedade não serve para nada. Lança diante de Deus, que Ele tem cuidado de você.